de aprender a lidar com isso, as crianças aprenderem a lidar com isso, o que as crianças podem aprender a partir das derrotas, dos erros, dos fracassos, mas também os pais, o que os pais podem aprender com a derrota dos filhos e como eles podem melhor conduzir aquilo para um aprendizado mais eficiente. E nessa conversa, naturalmente, começamos a falar sobre esportes. E estamos aqui hoje com Herbert Passos Neto, que é um cara que eu admiro bastante e tem muita vivência em esportes, então está aqui conosco hoje para, enfim, para a gente explorar melhor esse tema de esportes que surgiu, enfim, dessa conversa com o Marcelo Gonzaga. Quem tiver interesse nessa conversa está no nosso canal do YouTube, é só encontrar a conversa que foi ao vivo e assistir, tá bom? O Herbert, que está aqui conosco, é filósofo clínico, atua como orientador familiar e profissional, formado em comunicação social, pós-graduação em esportes radicais, você vai ter que explicar um pouquinho isso para a gente, e tem formado também em filosofia e neurobiologia, aplicado à clínica, certo? Aplicação com aplicação clínica, mediação de conflitos e gestão de pessoas. Então, Herbert, queria agradecer primeiramente sua participação e explica um pouquinho para a gente qual que é o seu envolvimento com esportes. Aqui a gente está vendo uma prancha no fundo, você já foi atleta, conta um pouquinho, se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor. Maurício, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, batendo esse papo com você. Então, você falou que eu teria que explicar a pós-graduação em esportes radicais, né? Foi a minha primeira pós-graduação e o nome correto dela é ainda mais, digamos assim, inusitado, né? É uma pós-graduação em surf e esportes praticados com prancha. Eu fiz num núcleo de estudos que teve aqui em Santos chamado Unipran, e era uma pós-graduação voltada para todos os esportes de prancha, para a gente aprender a lidar com esses esportes. Foi muito legal, né? O coordenador foi o Marcelo Danukalov, que é um amigo que nós temos em comum, e eu me lembro que na época ele convidou os melhores professores que ele conhecia para tratar de cada uma das áreas que envolvia o universo dos esportes de prancha. Então tinha muita coisa ali sobre biomecânica, fisiologia humana, psicologia. Foi uma pós-graduação muito completa. Eu gostei muito de fazer aquela pós-graduação. Eu acho que era a única pessoa de comunicação social fazendo era eu. O restante eram todas da educação física. E eu gostei tanto que eu fui depois iniciar na educação física. Eu não concluí minha formação, mas eu fiz 3 anos de educação física e acabei tendo que abandonar no último por conta aí de mudanças na minha carreira, naquela época que eu trabalhava ainda na parte da assessoria política. E nessa parte da assessoria política, por uma, digamos assim, uma coincidência do destino, eu acabei indo trabalhar também na área de esportes, né? Eu chefiei 2 departamentos numa secretaria de esportes. Um deles tinha a ver com relações com entidades esportivas, que aí tinha muito a ver com a minha área, que era a comunicação, e o outro era um departamento que tratava de esporte escolar e escolinhas. Então ali eu acabei ficando durante quase 10 anos e adquiri muita vivência também na gestão dessas unidades esportivas que atendiam ali aproximadamente 8.000 pessoas, e a gente tinha 33 modalidades esportivas, né, incluindo o surf, claro que era a minha preferida. Então, com isso, eu acabei ampliando bastante a minha vivência junto do esporte como ferramenta educativa, como ferramenta social, e que cumpria várias outras funções, né? Enfim, isso acabou me marcando bastante, porque eu sempre fui um praticante de esportes, né? Não cheguei a ser atleta profissional, competi bastante em surf, principalmente na modalidade do longboard, e acabei também organizando muitos campeonatos, né? Fui um organizador aí de eventos durante alguns anos também, que era um serviço social que eu prestava aqui para a nossa associação de surf. Enfim, espero poder, com essa vivência, poder colaborar e integrar essas experiências, aquilo que eu já faço hoje, que é a orientação filosófica, familiar e profissional. Muito bem, não, perfeito, é a pessoa certa aí para conversar com a gente. Trouxe várias perguntas interessantes aqui. Puxando um pouquinho também o gancho daquela conversa que a gente fez com o Gonzaga sobre ensinar as crianças a lidar com a derrota, né? E aquilo fica meio que é complicado para os pais, porque ao mesmo tempo, como pai, a gente quer proteger os nossos filhos do sofrimento. Acho que é parte da função dos pais, de fato, proteger o filho. A gente, especialmente os menorzinhos. Pô, pequenininho a gente quer proteger, a gente não quer ver o nosso filho chorando, frustrado, enfim, querendo desistir das coisas, não é exatamente o que a gente quer. Então, até que ponto você ainda, como
atuando como orientador familiar e tal, até que ponto é legítimo essa proteção dos pais para proteger as crianças de sofrimento? Isso aqui falando de maneira geral até, né? Mas depois a gente pode entrar especificamente nos esportes. Então, essa parte da proteção, o limite entre a proteção e a superproteção é um limite nebuloso, ainda mais hoje em dia, Maurício, porque a gente teve nos últimos anos, em especial nas últimas décadas aqui no Brasil, uma mudança no eixo educacional das responsabilidades. Porque, vejam só, antigamente estou me referindo aí a 40 anos atrás, era muito mais simples para uma família educar um filho. Por quê? Porque a sociedade tinha mais ou menos uma unidade de entendimento sobre o que era você criar e educar uma criança. Tem um provérbio africano que muita gente repete, né, que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, certo? A gente não consegue educar uma criança somente em casa, ela precisa ter uma vivência social para se realizar enquanto ser humano. Só que o que acontece? Essa grande aldeia que nós vivemos hoje, ela teve mudanças de valores nos últimos tempos. Então, hoje, você colocar um filho na escola não é mais uma garantia de que ele vai se adequar a um certo padrão de regras e valores. Muito pelo contrário. A gente entrou na era do relativismo, onde cada pessoa supostamente pode ter a sua própria verdade, tem que ser respeitada nos seus desejos e até mesmo na sua autopercepção. Então, o sujeito nasce homem, decide que ele, na verdade, deve ser mulher, enfim, e vice-versa. Então, a gente chegou a um nível de relativismo, e esse nível alto de relativismo gera uma insegurança nas famílias, porque antes você criava o seu filho, oferecia para ele proteção, saúde, alguma segurança, carinho, amor, colocava numa boa escola, proporcionava algum lazer, pelo menos para as famílias aí que já têm alguma condição, um pouco acima da linha da pobreza, tinham essa oportunidade. Então, seu filho estava na escola, os professores tinham valores parecidos com os valores da família e tudo funcionava mais ou menos bem. O que aconteceu, Maurício, e hoje isso atinge muito as famílias, né? Eu vejo muito isso aqui na clínica. O eixo foi mudando. Na medida em que cada um pode ter a sua verdade, a carga completa de educar se voltou para a família. E os pais não foram preparados para isso. E por isso que hoje tem tantos pais com dúvida de como se deve educar e de quais são os limites. Antes não. Antes você voltava na escola e a coisa meio que acontecia naturalmente. Agora não. Agora as escolas elas se tornaram aí uma espécie de, como é que eu vou dizer? Ela é uma preparação para um mundo de certas pessoas que têm uma certa visão de mundo que nem sempre coaduna com a visão das famílias. Então o conteúdo é um conteúdo fraco, cada vez mais irrelevante, e o conteúdo hoje das escolas ele é basicamente uma desculpa para a transmissão de certos valores que estão de acordo lá com a BNCC. Enfim, não acho que é o momento da gente se aprofundar nisso agora, mas só para a gente fechar o ponto da barreira do limite entre a proteção e a superproteção. Por conta de tudo isso, dos pais estarem com essa carga completa agora de serem os responsáveis pela educação, né, eles não conseguem entender como que se lida com isso. Isso se junta com outro problema, que é o filho como projeto. Na medida em que as famílias têm menos filhos hoje, o filho se torna um projeto. As pessoas decidem, não, eu vou ter filho agora, não vou ter filho agora. Então, quando meu filho nasce, eu tenho poucos filhos, então você quer que o filho dê certo, e os pais passam a fazer um outro tipo de investimento emocional e material no filho, e se torna uma tensão, eu quero que ele dê certo. Só que se os pais não tiverem uma clareza sobre o que é um ser humano, qual é a finalidade de um ser humano, eles vão ficar perdidos patinando, porque não terão clareza sobre os próprios valores. E aí não vão saber o limite entre a proteção e a superproteção. Por isso que esse instinto de proteger, a superproteção é uma desordenação desse instinto. Você tem um ímpeto, um impulso de proteger seu filho. Só que se esse impulso não estiver bem ordenado, de acordo com uma visão clara que você tenha de mundo, é muito fácil esse instinto ficar desordenado, a criança ser super protegida, e a consequência disso é que ela não desenvolverá autonomia e não terá capacidade de se virar no mundo. Nos Estados Unidos existe aquele termo helicopter parenting, né, que é os pais helicóptero. Não tem uma tradução muito legal, mas assim, são os pais que a imagem dos pais andando de helicóptero observando o filho a cada passo, né? São aqueles pais que têm até dificuldade de interagir com a escola. A escola
seu filho não fez o trabalho. Esses pais rotineiramente sempre intervêm a favor da criança, mesmo quando a criança não está agindo de maneira correta, quando ela está errada. Então, eles entram já em proteção da criança. Né? Então, esse é claramente, né, um termo que claramente indica uma superproteção. Agora, de outra maneira, também existe uma medida correta, né? Uma medida certa. E a gente pode trabalhar aqui dentro da área de esportes que fica mais fácil de entender, eu acho. Né? Não sei se é mais fácil de entender, mas pelo que você está me falando, pelo que estava vindo aqui na minha cabeça, parece que quando o seu filho está dentro, digamos, ele comete alguma coisa errada, ele perde uma partida de futebol, qualquer coisa que seja, dentro das regras, dentro ali do que o esporte teoricamente permite, ok, tem que deixar. Agora, se começa a acontecer uma coisa irregular, um ambiente ilegal, acontecer ultrapassa, alguma coisa indevida, será que aí é o momento dos pais interferirem? Faz sentido pensar dessa maneira? Então, faz sentido, mas é preciso entender o esporte, se a gente vai observar o esporte agora, nessa nossa conversa, como uma ferramenta de educação e de preparação para a vida ela não é justa. Né? Não há justiça real, ao menos nessa vida. O mundo é marcado por injustiças, por quê? Porque existe o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que proporciona a existência, por exemplo, do mal moral. A gente tem os males aí, os males naturais, a gente tem os males morais também. Mal natural, um desastre, um deslizamento, tem males que estão fora da nossa capacidade de interferência. Agora, os males morais não, a gente tem o controle sobre isso, porque eles são fruto da nossa vontade. E na medida que as pessoas têm vontade livre para tomarem decisões, elas podem decidir por executarem ações más. Então, não tem muito como preparar uma pessoa para a vida sem fazê-la compreender que existe esse tipo de coisa. E ela vai estar sujeita a injustiças. Agora, veja, você ficar indignado com uma injustiça é correto. Agora, a forma como os pais vão lidar com isso vai ser determinante em como esse filho vai entender a injustiça. Então, a injustiça faz parte. O fato de fazer parte não significa que eu tenho que aceitar sempre, mas cada situação vai exigir um exame particular. Não tem uma fórmula mágica para a gente ter um protocolo de toda vez que eu sofro uma injustiça, eu devo agir da maneira A, B ou C. Não, essa fórmula não existe. Cada situação precisa de uma análise. Por exemplo, vou dar um exemplo fora do esporte. Um assalto. Um assalto. Um assalto é sempre uma coisa injusta. Né? Agora, o fato do assalto ser uma coisa injusta torna prudente reagir de maneira indiscriminada? Não. Né? É conveniente que eu reaja no momento em que eu estiver sofrendo um assalto? Depende. Depende da situação. Se eu tiver condições seguras de reagir sem tomar um tiro, eu acredito que pode ser bem-vindo reagir. Agora, esse cálculo ele precisa ser feito de maneira muito rápida, com prudência. E a coragem precisa estar bem ordenada, porque senão ela se torna uma temeridade. Ela vai para o seu excesso e a pessoa vai reagir, toma um tiro e morre desnecessariamente. Então, o fato do assalto ser uma injustiça não significa que a minha reação deve ser impensada. Voltando para o esporte, mesma coisa. Se eu sou roubado num jogo, se fulano trapaceou, existem meios de eu tentar uma reparação, de eu tentar procurar a justiça. Né? E esses meios eles não podem ser buscados aí de uma maneira imprudente. Eu não posso alimentar uma raiva desmedida. Eu posso ter uma ira naquele momento e é uma ira justa. Mas essa ira não pode ser desmedida, sob pena da pessoa pecar contra a caridade por excesso de ira. Sim, essa aqui é uma questão bem complexa, porque eu até coloquei uma pergunta aqui mais para frente, mas o esporte ele pode ser visto, digamos, o pai coloca a criança de 5, 6 anos no futebol. Ele pode ser visto com uma finalidade simplesmente atlética, para benefício pelo exercício, pode ter uma parte de lazer, recreativa, pedagógica, né, para aprender alguma coisa ali, e também tem a parte competitiva. Digamos, eu quero que o meu filho se torne um grande jogador. Né? Então, até a maneira de lidar com isso difere, né, entre cada um das maneiras de pensar o esporte. Então, uma pergunta que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui na nossa conversa é justamente
essa separação entre o esporte mais recreativo, pedagógico, digamos, tirar ali os aprendizados que o esporte pode proporcionar e a maneira competitiva. Né? Então, quando você está falando de esporte competitivo, geralmente o que eu observo, bom, meu filho joga xadrez, então eu vivo muito esse ambiente competitivo com frequência, mas os pais muitas vezes tomarem partido do que está acontecendo com os filhos. Então, muitas vezes os crianças entram para se divertir, para curtir ali um negócio, ou tem aquele sonho de ganhar, e os pais não, os pais já querem que ele seja o campeão. Então acaba até tendo um ruído nesse sentido, né? Uma expectativa. Então fica tudo muito complexo. Então fiz uma pergunta, botei um monte de problema aqui. A gente pode transformar isso em várias perguntas, mas vamos aos poucos aqui. Então, em que medida você acha que o esporte é benéfico para as crianças? Estou pensando aqui em crianças pequenas, que ainda não têm noção muito do justiça e injustiça, elas são mais vão seguir o que os pais estão orientando, ou tentar atender às expectativas dos pais, é um problema bem geral. Assim. Então, a pergunta é essa aí, o que a gente pode esperar dos esportes como benéfico assim, para as crianças? Bom, dá para a gente decupar essa pergunta e a gente primeiro observar o aspecto físico, né? O corpo humano ele não foi feito para o sedentarismo, ele é feito para o movimento. Nosso corpo funciona melhor em todos os aspectos quando a gente se movimenta. Então, ele é feito para movimento. Se ele é feito para movimento e a gente vive um estilo de vida mais sedentário, apartamento, crianças cada vez mais criadas em casa por conta do excesso de violência na rua, o corpo não vai funcionar tão bem. Então, o primeiro benefício do esporte para a criança é o benefício do movimento, da atividade física, que ele aumenta a circulação sanguínea, a própria oxigenação do cérebro. Você faz todo o organismo, tudo que depende da movimentação fisiológica vai funcionar melhor quando a criança pratica esporte. E hoje a gente vê que as escolas investem cada vez menos na educação física, fazem recreios mais curtos, privilegiam conteúdos absolutamente inúteis, e vão mantendo as crianças dentro de sala de aula. Tem escolas que se orgulham de colocar tela, computador, trocar a lousa por uma super tela. Chamam de aulas de robótica, né? Exatamente. Querem dar aula de robótica já para a criança, e no fundo são penduricários, são enrolações que as escolas oferecem, porque os pais acham que isso é uma coisa boa para a educação. Os pais estão procurando bem. Você me lembrou aqui que antigamente, quando a criança era muito agitado, que a gente chamou de TDAH, criança hiperativa, você ia no médico, o médico receitava o quê? Eu cheguei a ver essas receitas, já vi uma. Receitava 1 hora de atividade física intensa antes do estudo. Inclusive, uma coisa que eu posso encontrar e colocar depois no canal da Tutora, é uma entrevista com uma creche, acho que é no Japão, que era considerada a melhor creche de todas. E você entrava no lugar, não tinha condição nenhuma, era terra batida e alguns livros, e as crianças eram absolutamente concentradas, tinham um índice de leitura melhor que todas as outras escolas, era um negócio, todas calmas, educadas, sem confusões. E o que o professor fazia lá? Ele fazia competição de corrida antes da aula. Então as crianças literalmente brincavam de corrida por 40 minutos. E depois elas sentavam e estavam felizes, estavam calmas, ou seja, a necessidade biológica, fisiológica delas de se movimentar, ainda mais criança, que tem energia. Eu já não tenho energia para mais nada, mas a criança pequenininha, ela precisa gastar. E depois ela topa ficar sentadinha, topa ficar ali lendo. Ela até quer, né? Porque, tô cansada, agora eu preciso fazer alguma coisa mais leve. Então, muito curioso. Depois, muita gente foi naquela escola e entenderam o porquê daquilo funcionar tão bem. E o que a gente vê hoje é exatamente o caminho contrário. Tira tempo de lazer. Inclusive, tem escolinha que coloca as crianças na televisão no momento que era para ser recreativo, para as crianças se acalmarem. Eles falam, as crianças estão agitadas, a gente liga a tela para elas ficarem mais calmas. Aí o pai a mãe vai buscar a criança entra no carro, tá maluca, né? Tá agitada, porque aquilo era ilusório, ela não estava calma de verdade, né? Ela estava hipnotizada. Exatamente. Então, esse benefício da movimentação, ele é imprescindível, ele impacta na aprendizagem,
ele melhora a capacidade cognitiva. Então, é extremamente importante que as crianças tenham mobilidade, tenham atividade física diária, tá? Correr, pular, se jogar no chão, é normal. Criança que está fazendo isso está bem, está com saúde, né? Só que como as crianças ficam muito em apartamento hoje em dia, os pais às vezes não querem barulho, ficam estressados, ficam entediados, porque a criança demanda atenção, né? E, tá bom, filho, assiste aqui a tela, então. Então, é difícil mesmo hoje, porque antes a aldeia, a sociedade tinha, como eu falei no começo do nosso papo, tinha uma condição mais homogênea de educar. Agora, voltando aqui para a questão dos benefícios e do papel dos pais, né? Então, esse benefício físico, ok, ele funciona, ele precisa ser privilegiado, sob pena de criar uma criança mocoronga, né? Uma criança que vai crescer com pouquíssimas habilidades, vai ter menos equilíbrio. Veja, isso vai ter uma série de impactos que vão atingir a autoestima dela, a forma como ela se move no mundo, uma série de elementos, de valores, de atitudes que a criança precisa desenvolver ao longo da vida. No começo, como ela não tem linguagem ainda, ela desenvolve, ela aprende pela movimentação corporal e pela socialização que ocorre durante essa movimentação, tá? Então, no começo, não adianta dar informação para a criança. Ai, filho, não era só dar manuais de filosofia e pedagogia para a criança, ela estaria tudo certo. E a gente sabe que não funciona assim. A gente tem que dar movimento, tem que dar vivência, tem que dar experiência para essas crianças. As crianças estão sendo privadas de experiência sob pretexto de terem uma educação mais moderna, né, com telas e com tudo. Agora, dentro disso, os pais, quando a gente sai do esporte comum para o esporte competitivo, existe uma série de riscos também. Por quê? Porque o esporte de alto rendimento, ele não é saúde. Então, e aí a gente tem dois tipos de expectativa. Tem as crianças que têm sonhos de serem campeãs, e tem pais que projetam esses sonhos. E tem pais que projetam esses sonhos também por necessidade, né? Por exemplo, aqui na Baixada Santista, muitos jogadores famosos saíram daqui, né? O Santos, por exemplo, o Santos Futebol Clube, teve muitos jogadores aqui, gerações e gerações de meninos da vila. Então a gente vê, por exemplo, Neymar saiu daqui, Robinho saiu daqui. Aqui o raio cai várias vezes do mesmo lugar. O Santos Futebol Clube tem essa característica. O raio cai várias vezes. Então, muita gente aqui das periferias sonha em ter um filho jogador de futebol porque é a chance de ter uma mudança de vida na família. Então, quando você vai numa escolinha de futebol da periferia, ofertada pela prefeitura, como muitas que eu tive contato, você vê, Maurício, centenas de crianças fazendo aula. E as crianças com 6 aninhos de idade, acaba a aula, o pai, em vez de ir embora, ele quer aproveitar a quadra e quer aproveitar para a criança ficar dando chute a gol para treinar mais. Óbvio que isso se torna inadequado para uma criança de 6, 7 anos, ela vai começar a ter desgastes em articulações que não são adequados para aquela idade. Você vai chegar a garotos com 14 anos que já operaram o joelho 2, 3 vezes. Eu já vi uma série de casos assim. Por quê? Porque os pais projetam na criança aquela tábua de salvação. Putz, se esse menino virar um bom jogador e ganhar um salário, a gente está salvo. Por quê? Porque o pai tem um subemprego, a mãe ou está desempregado, às vezes é doméstica, ou também tem empregos que pagam muito mal. Então, nas periferias, existe esse tipo de necessidade das pessoas, infelizmente, no Brasil, verem no esporte a única oportunidade de saírem da pobreza. Só que a realidade é que o raio, embora caia aqui no mesmo lugar mais de uma vez, ele só cai de vez em quando. Então não é todo dia que vai surgir um Neymar, não é todo dia que vai surgir um Robinho. As pessoas ficam alimentando esses sonhos. E, na verdade, às vezes não vão dar em nada. O que não exclui que, ao longo deste período, os filhos tenham algum aprendizado de disciplina, de garra, de determinação, de coletividade, ao longo dessa experiência do esporte. Mas nem sempre para o pai isso vai ser funcional. O pai, muitas vezes, vai viver a vida do filho e vai colaborar ali com quadros de estresse. Por quê? Porque o esporte de alto rendimento, isso vale para todo tipo de esporte, ele necessita um esforço extra, ele necessita um hiperesforço.
E uma pessoa que vive no hiperesforço a vida inteira, ela vai se desgastar, inclusive mentalmente. Ela vai desenvolver algumas capacidades mentais acima da média, mas ela também vai desenvolver um estresse acima da média e vai ter questões de saúde mental para resolver no futuro. Como muitos atletas, quando a gente chega, por exemplo, pega aí um MMA, atletas de UFC, de MMA, é uma questão difícil, porque se o sujeito fica pensando em aprender a lidar com a derrota, ele às vezes tira o 100% do foco que ele tem em se melhorar e vencer. Então, é de fato um dilema para muitos atletas. Poxa, mas eu não quero aprender a lidar com a derrota, eu quero vencer. Eu não quero nem sequer pensar em derrota para não correr o risco de ter aqui uma autossabotagem. Então, ele só pensa em vencer, 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 vencer. Tá bom, o cara chega com 40 anos, começa a ficar velho, começa a perder mais lutas do que ganha, e ele não sabe a hora de parar. Então, você começa a ver uma série de campeões que poderiam ter parado a carreira no auge, eles nunca param no auge. Eles vão tendo uma degradação da carreira, uma decadência, e uma decadência triste, porque você olha aquele cara lutando e fala, nossa, mas esse cara fazia umas lutas maravilhosas, daqui a pouco o cara tá apanhando de lutadores medianos mais jovens do que ele. Por quê? Porque é difícil o atleta encontrar uma vida equilibrada. A vida do alto rendimento não é uma vida equilibrada, não é uma vida que proporciona saúde, e ela é uma vida que predominantemente contém frustrações, porque o pódio só cabe um. O lugar mais alto do pódio só cabe um. Isso vale para todos os esportes. Eu me lembro aqui, Maurício, quando eu organizava campeonatos de surf. Eu fui presidente da Associação de Surf aqui de Santos durante muitos anos. Fui 3 anos diretor e fui 6 anos presidente, 2 mandatos. E eu acabava sendo responsável por muitos eventos que eram feitos aqui. Aí você colocava lá 7 categorias, 100 e não sei quantos atletas participando. Tá, só que você tem 7 categorias, você tem 7 campeões. Então, de 120 atletas que participaram, tem 7 que estão felizes e você tem outros 113 que estão insatisfeitos. E desses que estão insatisfeitos, você vai ter ali 20 a 30% que não lida bem com aquilo de jeito nenhum. Não sai da água pensando, caramba, o que eu podia ter feito melhor para o juiz ter me dado uma nota melhor. Não, ele sai dali pensando, o juiz me roubou, o juiz gostou mais do outro atleta. E não que isso não possa acontecer, mas você tem uma cultura de baixa autoestima e de culpar os outros. Então, você termina o evento, se você tem 20%, 20 a 30% de pessoas inconformadas, culpando o juiz e não a sua própria performance, então, quando acaba o campeonato, no fim do dia, você tem ali aproximadamente 30 pessoas reclamando com você, dizendo que o juiz é ladrão, que é uma coisa cultural no Brasil. Então, os pais, muitas vezes, também são impactados por isso. Porque o pai, às vezes, olha, porque o pai também tem essa cultura e ele fala, não, meu filho surfou melhor. Aquilo foi injusto. E ele vai lá na beira do palanque bater boca. E ele acaba dando um grande mau exemplo, porque bater boca não vai resolver nada. Se você acha que a competição é injusta, ora, não participe. Entendeu? Ou vá fazer diferente, vá você organizar competições ou vá você treinar os juízes. O mundo não tem uma perfeição pronta e a gente vai lá fazer parte daquilo, aquilo está perfeito. As perfeições não existem, há falhas humanas, e as falhas humanas podem acontecer tanto por erro quanto por uma falha moral, de fato, e tem por uma também, corrupção. O pai vê a criança se dedicando e vê que não ganhou a competição, sente essa injustiça. Puxa, mas ele merece, ele se esforça tanto, sem imaginar que o que ganhou, às vezes, se esforçou muito mais. Né? Então, eu sempre falo que quem está no pódio está feliz naquela hora, mas passou por muito sofrimento, muita lágrima correu naquele rosto antes dele chegar ali, né? Então, só que quem está ali defendendo o interesse do próprio filho, é normal que a gente, como pai, pense mais no nosso filho naquele momento, perca essa noção de que, bom, todo mundo ali quer ganhar, senão não estaria na competição. Todo mundo quer ganhar. Agora, saber dosar isso daí é muito difícil. Inclusive, eu não comentei aqui, né, mas nunca comentei, na verdade, mas eu já quase virei músico profissional. Eu estudava violino bastante e eu me divertia com aquilo. Agora, no momento que eu botei na minha cabeça, agora eu quero ser um profissional, aquelas dificuldades técnicas que eu tinha, não era mais algo divertido de superar, algo que eu poderia superar do meu ritmo, do meu tempo. Aquilo era inaceitável.
porque aquilo tira, eu poderia perder o meu emprego, por exemplo, numa orquestra, poderia deixar de ganhar uma vaga, poderia perder oportunidades profissionais por conta de erros técnicos. Então, aquele que era uma diversão, você superar um desafio particular, se tornou um problema profissional. E aquela diversão, aquele prazer que eu tinha de tocar violino, música, ele começou a se tornar uma fonte de estresse assim, muito grande. Então, só de transformar a mesma coisa que eu gostava e era bom numa coisa profissional, já mudou tudo. Mudou Sim, totalmente. Que sim. é o que você está falando. A vida de atleta de competição é uma vida muito, muito mais sofrida do que qualquer coisa. Sim, e a chance do jovem não ser campeão é muito maior do que a chance de ser. E aí o pai fica naquele dilema: incentivo ou não incentivo? A questão é, lá na frente, se você sabe que a chance de ter uma frustração é de 99,999%, a chance de ser campeão é 0,001%, é necessário que a família que incentiva um filho a ser um atleta de alto rendimento seja preparada para lidar com essa frustração, caso ela venha a ocorrer. Afinal, ela é a maior probabilidade. E Então, o que vai sobrar dessa jornada, digamos, até o momento que a pessoa percebe definitivamente que o sonho não vai ser realizado, é justamente tudo que foi aprendido até ali. Né? Seja os pais batendo boca no palanque, como você falou, né? Ou aquela conversa que você tem com a criança depois de um dia difícil, né? E é isso que vai sobrar do esporte. Né? Então, olha, até esses dias eu fiz uma publicação sobre isso, que no fundo a conclusão é essa, né? No fundo o que mais importa é justamente o aprendizado que você leva, que para isso que o esporte na realidade existe na maior parte das vezes. sim, você vê, na área que eu mais tive contato, que foi o surf. Né? O surf tem um super atleta que talvez vá se aposentar agora, que é o Kelly Slater. A competição de surf, para quem não sabe, ela tem um tour mundial que é chamado Dream Tour, que é o Tour dos Sonhos, porque você vai surfando nos melhores picos do mundo e competindo neles durante um ano. E você tem ali 10 a 12 etapas todo ano. É muito difícil ganhar esse campeonato, mas muito difícil mesmo. Você tem excelentes surfistas que nunca ganharam nada. O Kelly Slater, ele conseguiu ganhar o Tour 11 vezes. Não tem nada parecido com isso. Se a gente fizesse um ranking dos melhores atletas de todos os tempos, de todos os esportes, o Kelly Slater estaria ali entre eles. O que isso significa? Significa que muitos atletas com altíssimo potencial para serem campeões mundiais, que em qualquer outra circunstância, qualquer outro tempo da história, teriam sido campeões mundiais de surf, não foram, porque em 22 anos participando do Tour, 11 o Kelly Slater ganhou. Então só sobrou 11 para os outros disputarem, entendeu? Para todos os Então, outros disputarem, para né? todos os outros disputarem, porque o cara ganhou Sim. 11 de 22. É muita coisa, não tem nada parecido. Ele é um cara muito fora da curva. Só que você vai olhar a vida dele. Ele dizia, ele se aposentou com menos de 30 anos de idade, quando tinha ganho 6 títulos, depois não aguentou ficar parado, voltou da aposentadoria e ganhou mais 5. E está aí com quase 50 anos de idade, competindo ainda em altíssimo nível, né? Quase tão bem quanto os melhores do mundo hoje, que são brasileiros. Eu lembro que ele falava que ele, para ser campeão, ele dedicava 80% do tempo dele ao surf. O que isso significa, Maurício? Significa que ele aceitou facilmente a separação com a esposa, aceitou não conviver com a própria filha. Na prática, é um louco. É um louco. Então, por que é um louco? Porque os valores dele, ele falou, não quero saber, eu quero surfar. Minha prioridade é surfar para ser campeão e ponto final. A vida dele fornece lições preciosíssimas para qualquer atleta. Inclusive, esse outro lado mais obscuro é que é ele ter abandonado a própria família e não conviver nem sequer com a própria filha, porque ele quer ficar viajando o mundo ganhando campeonato. E foi o que ele fez a vida inteira. Então, o que ele buscou, ele se realizou. Mas eu tenho certeza que ele, hoje, é uma pessoa emocionalmente mal resolvida e que vai precisar de um suporte para ajustar a sua saúde mental agora nos próximos anos, quando ele não consegue mais ganhar os campeonatos. Então, o atleta de alto rendimento precisa disso. Ele vai precisar fazer um ajuste de valores de vida, porque ele não terá mais a mesma pujança física, não tem mais a mesma condição de vencer. Isso os campeões.
para trás dos campeões, a gente tem toda uma fila de segundo, terceiro, 10º lugar de atletas excelentes que nunca vão ganhar um campeonato na vida. Então, os pais fazem uma projeção e abraçam certos sonhos e eles sempre vão ficar no dilema. Poxa, mas eu vou desincentivar o sonho do meu filho e, de repente, ele poderia viver bem esse sonho, ou eu vou incentivar um sonho que ele vai se frustrar? Esse dilema não tem uma resposta. Né? A gente precisa, na verdade, incentivar os filhos a terem autonomia. E o filho ter garantia autonomia... não tem nenhuma, né? Não é porque até beleza, então ele não vai ser atleta, então ele vai ser um médico bem sucedido. Talvez não, talvez tenha que se dedicar tanto, né? Os médicos, os bons médicos se dedicam quase como um atleta de elite, né? Como a gente tem falado aqui, só que na medicina. Sim. E também é uma vida de muita restrição, de muita dizer não para quase tudo, né? Na prática. Sim, você sobre dizer não, né? Você até citou alguns minutos atrás da questão de que crianças mais hiperativas, né? Você já viu o diagnóstico de médico recomendando atividade física. Então, é exatamente isso. Se você prestar atenção, todas as pessoas que alcançam sucesso em alguma área determinada, essas pessoas correspondem a 1, 2% da população, elas têm um grau de hiperatividade. Não necessariamente um tipo de hiperatividade de movimento, mas elas têm um tipo de energia que gera algum tipo de hiperatividade. E esse tipo de hiperatividade, quando ele tem a ver com movimentação corporal, hoje as escolas olham e classificam que o sujeito... Antes era normal ter criança bagunceira, ter criança que não para quieta, né? Ficava de castigo ali, ganhava como punição, enfim, isso era normal. Hoje, tem TDAH, tem hiperatividade, tem que tomar um remedinho, manda para o neuro. Tem remedinho para tudo tem remedinho. E as escolas se sentem mais tranquilas com isso. Por quê? Porque a escola também não quer saber. A escola não tem mais, ela não é mais detentora de um conjunto de valores para uma formação humana. A escola só se preocupa em formar a figura do que se chama cidadão. Então, quem é o cidadão? O cidadão é um ser indiferenciado, onde todo mundo é igual, tem que ter os mesmos valores, tem que se preocupar com o planeta, com a ecologia, com a diversidade, e fica tudo nessa coisa meio impessoal e sem nada muito definido. E a escola só pensa nisso hoje, por conta dos valores que são inseridos na BNCC, que antigamente eram chamados valores... como é que era? Eram os temas transversais. 94 para 95 foram desenvolvendo ali finzinho dos anos 90 esses temas transversais. E por que transversais? Porque eles transpassam a grade da educação. Então, as disciplinas, desde o fim dos anos 90, foram se tornando gradativamente uma mera desculpa para passar aqueles valores que especialistas em educação entendiam que eram os valores necessários para o bom cidadão do mundo. Isso agora na BNCC, isso muda. E esses temas transversais, eles se tornam ainda mais, como é que eu vou dizer, implícitos. Antes, isso ainda era tratado de forma mais explícita na educação. Agora não. Agora, eles ganharam outro nome, que eu não vou lembrar de cabeça agora, que ainda são temas transversais, mas ganhou mais alguma letrinha na sigla. E isso é citado na BNCC uma única vez, numa das primeiras páginas, e depois isso desaparece, só que isso permeia todas aquelas 1.200 e tantas ditas habilidades que são necessárias de ensinar para uma criança até o ensino médio. Enfim, e os pais não têm consciência disso. Então, os filhos estão ali na escola, a escola é voltada para isso e não forma realmente um ser humano preparado para encarar a vida. Forma um robozinho, forma um cidadão meio alienado que vai servir para ser distribuído pela sociedade como uma profissão chata. Aquilo que eu falei de colocar as crianças no final da aula na televisão para deixá-las calmas é um sintoma de tudo isso que você está falando. Que em vez de deixar ali a energia, gastar energia, mexer o corpo, conversar, brincar entre elas, socializar, como muito se fala que a escola serve para socializar, então você coloca uma televisão ali, é antissocial, antissocialização. É anti qualquer coisa, ela é simplesmente, vamos desligar as crianças, porque é aquela, você liga a televisão, você desliga a criança, né? Eu uso um pouco essa terminologia. Ligou a TV, o cérebro da criança desliga. Então, dentro de uma escola que deveria, inclusive, quer respeitar as diferenças, para ter diferença tem que deixar cada um ser o que é, né? Então, primeira coisa.
Essa questão da socialização, uma das poucas coisas que eu acho vantajoso numa escola hoje em dia é que as crianças vão se preparar para lidar com a sociedade do futuro. Então, as crianças que hoje estão na escola serão as gestoras da sociedade do futuro. Eu acho interessante a escola para isso, para que os meus filhos entendam como se deve lidar com as pessoas que são formadas com essa cabeça. Então, ok, na minha casa eu posso ter valores diferentes por conta de fé, mas eu acho mais interessante manter os filhos na escola para que eles aprendam a lidar com quem pensa diferente deles, certo? Agora, isso precisa estar muito bem alicerçado dentro de casa. Se isso não estiver muito bem alicerçado dentro de casa, o filho vai para a escola e, em vez dele aprender a lidar com a sociedade, ele vai apenas se tornar mais um daquele que você, de repente, não gostaria que ele se tornasse, né? Então, essa superproteção também pode ocorrer desta maneira. Não mando meu filho para a escola porque eu quero que ele fique preservado aqui de certos valores, certo? Isso, às vezes, pode ser um sinal de que os valores da casa não estão sendo bem construídos, né? Então, se os valores da minha casa não estão sólidos na cabeça do meu filho, eu posso preferir escondê-lo do contato com outras crianças que pensam diferente para que ele não seja contaminado. Então, eu vejo também a superproteção às vezes nisso. Agora, claro que não é fácil, como eu falei no começo, não é fácil para os pais hoje assumirem toda a carga de educação. É uma carga muito alta. E eu falo isso porque eu recebo aqui muitas famílias, Maurício, e eu sempre observo como que os pais chegam aqui preocupados, se sentindo culpados. Meu filho está com um problema, não está dando certo. E se a gente fosse pensar só num pensamento mais moda antiga, que eu particularmente simpatizo, seria muito mais fácil falar, olha, é culpa da mãe e do pai que educaram mal e ponto final. Só que hoje, atendendo famílias aqui diariamente, eu fui ajustando esse pensamento, eu fui percebendo que não é mais tão bem assim. Na verdade, hoje é muito mais difícil de educar do que no passado, porque no passado você botava o filho na escola e a escola cuidava de certos ajustes, de preparar aquela criança para a sociedade. Hoje não. Hoje a escola é uma bagunça, as crianças têm celular na aula, quando não tem celular é o professor que passa vídeo, as crianças voltam para casa e ficam na internet, tem pouca atividade física. Então, é de fato um fardo muito maior hoje para os pais educarem, e por isso aqueles que têm condição podem dispor de ajuda numa orientação familiar, seja por uma filosofia clínica, seja por consultório de psicologia, educadores pedagógicos, enfim, tutoria. Tem uma série de recursos hoje que, infelizmente, estão disponíveis para famílias que têm uma condição melhor. Aqueles que não têm vão estar fadados, de fato, a uma escola muito ruim, que vai preparar o filho de uma maneira completamente alienada para o mundo e com pouquíssimo movimento, o que faz com que eles fiquem ainda mais prejudicados. No fim, o que você está falando é o que a gente sempre acaba concluindo, né, falando de educação, que a participação dos pais é fundamental, né? Agora, o que você também está colocando aqui, que é o envolvimento da escola, também é fundamental. Então, o que me parece fazer sentido é justamente uma união coerente aí, unir esforços entre família e os professores, né? Que é uma coisa que é o ideal, não é o ideal. Você ter isso aí, os dois trabalhando juntos em aspectos diferentes na formação da criança. Sim, o problema hoje é o tempo, né? O que acontece? A maioria das famílias, pai e mãe precisam trabalhar. O estilo de vida urbano ele não é simples, as coisas estão cada vez mais caras, a economia vai se degradando, a violência urbana aumenta, então você tem uma série de problemas para lidar e o filho acaba ficando na escola porque a escola vira um depósito de filho para os pais poderem sair para trabalhar. Então os pais não têm mais tempo para educar. O estilo de vida urbano hoje, ele cobra esse preço. É muito difícil a gente encontrar famílias onde só o pai trabalhe e ele consiga, com o salário dele, com a receita dele, sustentar a família inteira. Então, a família não tem tempo de participar, porque a própria BNCC, olha que interessante, tecnicamente ela dá espaço para você atuar na escola como pai. O currículo brasileiro ele exige que 60% esteja de acordo com a BNCC e 40% fica a cargo do plano político-pedagógico da escola, que deve ser construído junto com a comunidade escolar, ou seja, junto com os pais. Agora, qual pai sabe disso? Quase nenhum.
Tá, dos que sabem, quantos têm tempo de ir lá, bater na porta e falar: ô, diretora, coordenadora pedagógica, dá licença. Eu quero saber qual é o plano político-pedagógico da escola para esse ano. E eu quero saber quando vai ser discutido do ano que vem para eu discutir também. Quem tem tempo, cara, para fazer isso? É uma coisa quase utópica. Então, na E as prática, escolas se fecham também quanto a isso, né? Eu já fiz isso que você falou, e a escola simplesmente falava assim: a decisão técnica com especialistas em pedagogia não sujeito à discussão. E aí, e, aí, então, e mas eu, e isso eu está errado, como, né? como e eu como educador sabia que algumas coisas poderiam ser melhoradas, outras estavam legais, e eu dava sugestão, eu falei assim, bom, mas isso é a sua opinião, Maurício, mas os especialistas dizem tal coisa. E ficava me mandando um monte de artigo, texto, livro, que eu já conhecia, e assim, eles se fechavam. A escola não necessariamente quer esse tipo de coisa, porque dá trabalho, e como a gente está falando, Claro. criança correndo no pátio dá trabalho, criança quieta na televisão é fácil. Agora, você imagina, criança correndo no pátio, pai palpitando, muitos conhecem, muitos não conhecem, palpitando ali sobre plano pedagógico. Então, o que é conveniência? Falar, cara, criança na televisão, os pais. Eu já vi muito, eu já vi especificamente uma pessoa falando para mim que a função de pai é pagar boleto na escola. E que, de preferência, os pais nem deveriam entrar na escola. Estava sendo votado na escola uma regra que impedia que os pais entrassem no portão da escola, exceto para lidar com a secretaria. Então, assim, para a escola é conveniente que não tenha essa interferência dos pais. Né? Então, apesar de ter o direito aí, a escola também tem que permitir, ela tem que querer o envolvimento da comunidade ali, dos alunos, dos clientes, né, no caso de escola Sim. particular. É que a escola também, veja, eu não recrimino completamente a escola, porque eu sei que os diretores e diretoras passam maus bocados também com a burocracia, é chato pra. Todo mundo está afetado pelo mesmo problema. Né? O diretor muitas vezes também é pai, também tem família para cuidar, também está deixando a família dele em casa enquanto ele passa o dia inteiro cuidando da escola, cumprindo 1 milhão de burocracias. É chato pra caramba fazer esse plano político pedagógico, é chato montar o currículo, é chato registrar na base do MEC, tudo isso é chato. Então, falta o espaço para discussão. A escola às vezes se fecha, não por mal, mas pela circunstância. Assim como o pai muitas vezes dá pouca atenção em casa, porque ele gasta 2, 3 horas só de trânsito para poder ir voltar para o trabalho. E a mãe dá pouca atenção à escola, porque além de ajudar, de cuidar da casa, ela precisa trabalhar para complementar a renda. Então a situação não está fácil para ninguém. De modo que eu entendo que a gente precisa hoje ter uma postura também de um certo acolhimento, né? Tanto para com as famílias como para com a escola. Né? Eu, por exemplo, quando vou à escola conversar com a direção, eu procuro ter sempre essa postura de entender que a escola não necessariamente está fazendo aquilo por mal. A escola, quando coloca um computador, uma aula supostamente de robótica, quando coloca determinados valores, eu entendo que ela está fazendo o melhor dela, que às vezes o melhor dela não me serve por uma série de motivos. Então, eu preciso encontrar uma equação que justifique eu deixar o meu filho naquela escola. Se às vezes a escola E não às está vezes, boa para mim, eu vou mudar de escola. é uma solicitação dos pais. Isso é uma coisa curiosa também, né? Tem muita coisa que sabemos cientificamente que não é apropriado, como por exemplo essa questão de fazer atividade física antes das aulas é muito bom, né? Mas você vê os pais às vezes indo contra, pedindo que seja de outra maneira. Ah, é muito frio de manhã. Começa a inventar coisa, né? O Problematiza coisas filho. desnecessárias ou consideram realmente que a aula de robótica é super benéfico para crianças de 5 anos, 6 anos. E procuro escolas que tenham. E aí as escolas, uma olhando para a outra, falam: bom, a gente também precisa, o cliente quer. Eu vou Então tem colocar, exatamente. ainda tem essa questão da demanda. O que os clientes querem que seja feito? Então, acaba indo fazendo um Exatamente. negócio que não é, na verdade, não é nem bom para a criança. Claro, porque veja, criança correndo no pátio, aí cai, bate a cabeça, abriu a testa, pronto, o pai já, que absurdo, como vocês deixaram meu filho bater a testa? Gente, criança abre dentes, era normal ter criança com ponto na testa, no supercílio, cicatrizes, né? Hoje não tem mais nada. Hoje a criança fica ali, não pode se machucar, não pode isso, não pode aquilo. A criança às vezes fica em casa, Maurício, ela enlouquece, às vezes com os próprios pais. Por quê? Porque a mãe está ali, atarefada, cuidando da casa. Quando é uma mãe, às vezes, que não precisa trabalhar fora, né? Que faz o trabalho do lar.
a criança está ali, daqui a pouco sobra uma coisa, não pode isso, não pode aquilo, desce daí, menino, para com não sei o quê. Cara, a Não criança pode escuta bagunçar, não, não pode a, sujar, não pode a criança quebrar, né? escuta, é tudo não o dia inteiro. Aí daqui a pouco, hora disso, hora daquilo, pula para cá, vem para cá, se veste, toma banho. Cara, quem que aguenta uma vida dessa? A criança vai crescendo já no estado enlouquecedor. Entendeu? Então, o Um ritmo. estágio, inclusive, propenso à depressão, porque é contra a natureza biológica do próprio corpo dela, né? Sim, é uma Ela educação fica aí, antinatural. 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 E aí, hoje tem a nova chupeta que é o celular. Inclusive, Porque, falamos sobre isso a primeira conversa aqui com o Gonzaga, foi justamente sobre isso. Que é a questão da conveniência, né? O debate que a gente teve lá era em cima da conveniência. É tão conveniente, naquele momento, naquele dia que a criança está agitada, quebrando coisa em casa, pulando, a mãe ocupada, cansada, estressada, simplesmente dá cede. o celular. Naquele momento vale a pena, né? Aí no outro dia também vale a pena, no outro dia também vale a pena. E aí você criou um problema, você criou um vício, né? Porque em várias pequenas decisões aquilo era apropriado, né? Naquele dia, né? A tela à disposição é um problema grande, cara. E as mães vão ficando sobrecarregadas de fato. Então, reconhecer que há uma sobrecarga é importante. Porque eu vejo na internet, às vezes, muitas fórmulas. É muito fácil eu fazer uma fórmula aqui, um esquema, e aplicar para os pais. Falar, olha, pai, mãe, faça dessa maneira, faça isso, faça aquilo. E na prática, cara, cada pessoa tem as suas dificuldades, tem suas dores, tem sua história de vida. E esse é o motivo pelo qual eu me identifiquei muito nos últimos anos com o processo da filosofia clínica, porque ele permite entender a fundo a vida daquela pessoa em especial. Se não fosse isso, qualquer livro de autoajuda já resolvia. Então, porque esquemas prontos a gente tem vários. E algumas Eu pessoas lembro de até fato conseguem o Daniel aplicar. Kalov sempre fala do exemplo dos irmãos gêmeos, né? Que às vezes um via o pai de um jeito, outro via o pai do outro, mas era a mesma criança, até gêmeos, assim, a carga genética muito parecida ou idêntica, percebe a experiência de maneiras diferentes, né? Porque e aí acaba que a história deles é diferente. Se eles fossem contar a própria história, seria diferente, apesar, né, de terem passado pelas mesmas experiências dentro de casa, muitas vezes, o que é muito curioso, porque mostra realmente essa individualização de cada um. Cada indivíduo é um indivíduo separado. Não Sim, dá por para isso dizer que que a mesma. Por isso que você tem filhos diferentes, mesma criação e resultados diferentes. sim, e esses filhos A quando mesma. crescem e esses filhos, quando crescem, se tornam pais, mães, eles também vão guardar toda essa carga, toda essa história de vida que vai influenciar na maneira como eles pensam, na maneira como eles agem. E por isso que é necessário, no campo terapêutico, algo que se aprofunde de fato a compreender a vida daquela pessoa e não simplesmente tratar daquilo que é funcional ou não é funcional. Isso funciona ou não funciona? Como se a gente fosse uma máquina que precisasse de um ajustezinho, né? Como muitas vezes acontece. Às vezes aqui os pais vêm procurar a gente porque, meu filho está com algum problema. Ok, vamos ver do que se trata. Cara, normalmente, problema comportamental de criança e jovem, eu não atendo crianças, né? Eu atendo a partir ali dos 14. Mas normalmente crianças e jovens, problema comportamental tem a ver com o ajuste da família. E não é uma necessidade de aplicar uma psicoterapia na criança, é necessário fazer uma orientação familiar, porque a Muito provavelmente. configuração da família Sim, é o que faz a diferença no comportamento daquela criança. E às vezes alguns pais sim. procuram a gente e falam: olha, meu filho está com um problema, você resolve? Quase como se você fosse um mecânico e a criança fosse uma peça e você soubesse ali um truquezinho, mexesse ali na repimboca da parafuseta e a criança Que é por voltasse a isso, é funcionar. justamente por isso que os remédios são tão atraentes, são tão sedutores. Vai São. engolir uma pílula e esse problema vai desaparecer, né? Só que Cara, e às vezes o não é problema não assim. é um problema, né? Às vezes uma criança agitada, meu filho tem TDAH, né? Isso é muito, muito frequente, né? Aqui eu recebo bastante disso. Meu filho é Quer dizer, na agitado, ele tem verdade, assim, TDAH, ele tem. quando a gente ouve isso, na verdade, assim, meu filho está me incomodando pelo excesso de energia dele. Se vai ter TDAH ou não, pode ser que tenha. Mas a Sim. maior parte das vezes que a gente vê, na verdade, são os pais incomodados não sabendo lidar com aquilo. Ou não tendo É, condições de lidar com aquilo, né? Pode também sim, ser o o caso. que pode acontecer. Então, eu vou te falar, recebendo muitas pessoas aqui com problemas semelhantes, eu ajustei bastante a minha visão, né?
a respeito disso, de perceber que, de fato, muitas pessoas não conseguem lidar e não é por mal. E não adianta a gente simplesmente querer chicotear os pais e falar, você que não sabe educar é ponto final, você tem que ser mais duro e acabou. É muito fácil dar fórmulas assim para os pais, né? É difícil entender como aquele pai e aquela mãe vivem, foram criados, a capacidade real de aplicar aquilo no dia a dia, o que impede, o que facilita. Mas o filho, em geral, que às vezes tem um TDAH, às vezes tem mesmo, tem muitos diagnósticos que são errados, mas tem gente que tem mesmo. Mas isso não necessariamente é um problema. Isso é um problema se eu coloco esse jovem com TDAH num sistema educacional que não está preparado para aquilo. Porque o TDAH tem os seus custos e tem seus benefícios. O hiperfoco, por exemplo, o jovem, quando tem um hiperfoco em alguma coisa, se ele é bem direcionado, ele pode exercer aquela atividade com maestria. Aquilo pode dar para ele uma habilidade acima da média que pode encaminhar a vida dele. Então, nem sempre um remédio é o mais adequado. Às vezes, os pais querem dar um remédio que querem adequar aquele filho a um encaixotamento de educação. Meu filho não está bem na escola, é TDAH. Vou dar um remédio. Tá, mas tá bom. Eu vou, às vezes, nem sempre, mas às vezes se eu dou o remédio, eu estou fazendo o quê? Fazendo aquela criança se acalmar, se concentrar melhor e ficar um pouco melhor em atividades para as quais ela não seria tão boa. E às vezes ela deixa de desenvolver a atividade que ela seria boa. Então eu preparando. Eu poderia ter um filho que poderia ser muito bom em alguma coisa e meia boca para caramba em outras. Isso. E eu acabo equalizando e deixando ele medíocre. Tem a questão do imediatismo também, que a gente conversou em outra ocasião aqui nesse canal, que é não só você quer melhorar o filho naquele aspecto, mas tem que ser rápido. Não adianta você falar assim, olha, coloque ele numa academia de artes marciais, como inclusive coloquei o meu, e aos poucos ele vai desenvolver essa habilidade. Não, eu quero agora, eu quero um remédio. Aí você dá um remédio, receita um remédio psiquiátrico, fala assim, mas esse remédio, por ele ser uma influência no cérebro, a característica dele, ele leva 30 dias para começar a fazer efeito. E o que a pessoa fala? Não tem o que dar efeito imediato? Pô, nada certo, tem que ser agora. Mas você vê, o imediatismo, cara, ele infelizmente... Eu passei a ver também o imediatismo como um reflexo da vida estressante que os pais têm. Veja, o imediatismo seria um absurdo. Problema, né? Não, porque ele já tem outros problemas. Veja, o imediatismo seria algo que eu poderia criticar muitos pais há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu poderia virar para um pai e falar assim, pô, você tá louco? Você quer a forma do rápido, bom e barato assim? Não existe, pô. Então, você podia ser mais duro há 40 anos atrás. Hoje, quando eu vejo um pai sendo imediatista, eu já olho para a vida daquele pai. Quando eu vou entender a vida daquele pai, cara, às vezes aquele pai dorme mal, trabalha pra caramba, tem uma série de problemas. De lidar com ele está sem condições, ele está pedindo a solução imediata, não porque ele é vagabundo, porque ele é folgado, porque ele acha que a vida é assim, tudo isso. Não, cara, aquele cara está com uma dor real. E como orientador, eu preciso entender aquela dor daquele cara e equacionar isso junto com ele dentro da família. Para tentar fazer um ajuste de maneira que a gente possa ajudar aquela família a melhorar gradativamente. Porque os processos de orientação, tem coisas que são simples de resolver, tem coisas que não. Normalmente, na filosofia clínica, que é um processo mais pessoal, que a gente aplica para o pai ou para a mãe ou para os dois de maneira separada, às vezes é muito bom fazer isso antes de uma orientação familiar, cara, é um processo longo. Geralmente, em 2 a 3 meses, a gente consegue ter ótimas respostas e compreensão. Mas ter a compreensão não significa conseguir mudar a vida. Ninguém muda a vida em 3 meses, a não ser quando descobre um câncer e uma coisa muito louca na vida, ok. Mas, fora isso, uma transformação de vida, ela demora 6 meses, 1 ano, 2 anos. Para sedimentar uma verdadeira mudança de vida, é um processo de pelo menos 1 ano. Então, exige uma dedicação. Resposta não, em 2, 3 meses você tem resposta. Depois você precisa de outros 3, 6, 12 meses para, a partir daquelas respostas, mudar gradativamente a sua vida. Porque mudança de vida, Maurício, é uma mudança de hábitos. Por isso que minha cadeira está baixa, minha cadeira começou a dar... Eu até vou precisar...
cadeira não está aguentando aí a nossa Minha conversa, cadeira, muito densa. a Está muito conversa densa a conversa. tá dentro. E eu te chamei para a gente trocar ideia de esporte, a gente está falando sobre mudança de vida aqui, o negócio ficou bem denso. Tá. E Ó, o nosso tempo está acabando, hein, Harry? Vamos lá, vamos. tá, vamos voltar para o esporte para A falar gente vai de ter que hábito. fazer outras conversas aqui para poder explorar Faremos. esse tema melhor. Porque esse É, tema de filosofia clínica, inclusive, é extremamente encantador. Eu comecei a me interessar por esse assunto e realmente é muito legal mesmo. Muito legal mesmo. então, onde é que eu vou fazer a ligação dessa questão de mudança de vida com hábitos, né? E o esporte? O esporte, Maurício, ele é bom para a gente colocar em prática certos hábitos, aprender a tomar decisões melhores. A gente tem uma série de habilidades que a gente desenvolve no esporte, certo? Por isso que ele é educativo, porque uma mudança de vida, ela necessita mudança de hábito. E hábito, cara, ele é uma coisa que fica arraigada na gente, ele se instala em circuitos cerebrais, circuitos sinápticos, e ele se acostuma, ele automatiza aquilo. Então não adianta você, sei lá, decorar o ética nicômaco e aprender sobre as virtudes. Virtude moral é prática. Virtude moral não é teoria. Virtude moral necessita a capacidade de fazer uma escolha. Vamos trazer isso para um exemplo simples aqui, que todo mundo vai entender. Bom, imagine que eu já almocei e eu abro a geladeira e tem lá um bolo bonito que sobrou do aniversário do outro dia e tá lá na geladeira aquele bolo me chamando. Eu falo, pô, vou comer um bolo. Aí, de repente, eu posso pensar assim, falar, cara, eu tô acima do peso, hein? Eu tô um pouco acima do peso, não convém que eu coma este bolo. Eu já tô satisfeito, se eu comer vai ser gula, certo? Então, eu tenho o meu intelecto racional informando a minha vontade livre. Intelecto racional e vontade livre são as qualidades que nós temos imateriais, que especificamente nos tornam humanos. O que nós temos que os animais não têm é exatamente isso, o intelecto racional e a vontade livre. Então a minha vontade vai deliberar, e se ela deliberar apontada para o meu verdadeiro bem, ela vai falar, pô, Herbert, não coma este bolo, você já está satisfeito. Se você comer este bolo, você vai colaborar para um acúmulo de açúcar e gordura, que vai virar barriga maior em você. Certo? Isso não é para o seu bem. Então, a minha vontade E é o pode tipo de deliberar. prazer que só é prazer durante a execução. Assim que você termina de engolir o último pedaço, você já começa a ter Acabou. glicose alta, começa a se sentir Isso. um pouco tonto ali, se você tem problema de diabetes, vai ficar com tontura. Então, ele é Exatamente. uma duração muito curta, ao mesmo tempo é muito sedutor, né? Exatamente. O prazer rápido é muito sedutor. Então, eu preciso treinar o quê? O meu intelecto racional e a minha vontade livre para que a vontade delibere para o bem. Tá, só que isso é difícil. É difícil. E é por isso que você vê que hoje as pessoas morrem mais por obesidade do que de fome. A fome não acabou no mundo. Mas as pessoas morrem mais por obesidade, por má alimentação, do que por certas doenças que no E passado também assolavam a humanidade. dá para Então, pensar da mesma maneira que você falou. Às vezes a pessoa está com uma vida tão difícil que ela consegue encontrar um pouquinho de satisfação em comer, às vezes, alguma coisa que o corpo dela não precisa, ou não deveria comer, isso. Ela quer porque aquela pequena aquele, né, consolação. Ela que quer aquela isso. pequena consolação para. Você fala assim, poxa, minha vida tá tão difícil, poxa, é só um bolo, não tô nem consumindo drogas, não tô nem fazendo mal para ninguém, mas eu preciso disso pro meu dia ficar um pouquinho mais doce, né? Então, Exatamente. E a barriga ficar um pouquinho maior, e a saúde ficar pior, e daqui a tudo pouco está bem, com problema de depois. coração. O problema de coração a gente vê depois. Mas onde é que entra o esporte nisso, Maurício? O esporte, ele dá para a pessoa um objetivo. O esporte dá para a pessoa um norte. O esporte dá para a pessoa aquela gana de falar: eu não vou comer esse bolo porque eu quero estar bem para o meu treino mais tarde. Isso, isso. E eu Isso é quero estar muito bem no meu legal. treino mais tarde porque eu quero vencer o campeonato. Ou se eu não vou ser campeão, eu quero pelo menos surfar melhor, eu quero ficar mais forte. Então, E tem o aquele compromisso com esporte. os colegas, né? Você vai na academia, você encontra o personal trainer, você encontra o professor de artes Isso, marciais, você encontra o exatamente. professor de futebol, e você quer estar bem ali, porque, pô, é um compromisso que você tem com seus colegas também, e você estar bem no treino. Exatamente. Você tem aquele ambiente social, e isso ajuda muito. Né? Um dos maiores problemas hoje da gente ajustar a vida
é a falta de companhias que estejam indo na mesma direção. Hoje está todo mundo de home office, muito isolado em casa, é muito mais difícil. É fácil eu falar para você, olha, entra nesse aplicativo aqui que tem 50 mil treinos gratuitos para você fazer de 15 minutos. Cara, é difícil você ter motivação para fazer treino 15 minutos de manhã todo dia, se Por de isso que o pessoal repente... contrata personal. O personal ele é quase que um cara que vai assim, cara, você tem um compromisso comigo. Eu já tive personal, tem dia que fala, cara, eu não vou na academia. Aí o cara fala, tô chegando na tua casa. Cara, eu vou ter que Vou ir. te buscar. Exatamente. Vou te buscar. Vou aí sentar com você para conversar. Né? Tem que fazer dessa maneira. E tem um acordo com o personal do seguinte, ó, você vai pagar do mesmo jeito. Se você me dispensar, você vai me pagar do mesmo jeito. Então, isso é importante, ter o compromisso, ter um objetivo. E o esporte, quando a pessoa desenvolve um gosto pelo esporte, ela passa a ter esse objetivo. E esse objetivo, ele faz a balança na hora que o cara abre a geladeira e fala, como bolo ou não como bolo? Fuma, não fuma. Eu tive vários colegas que largaram o cigarro para ter um desempenho melhor no treino. Exatamente. Muitos pais gostam de ver o esporte como uma ferramenta que pode colaborar para afastar o filho das drogas, o que nem sempre é verdade, viu? Em especial quando se trata de esportes radicais. Os esportes radicais eles têm um alto índice de uso de drogas. Porque os esportes radicais eles são... pelo estímulo. Não é nem pelo estímulo, é porque o perfil psicológico e biológico daqueles que procuram esportes radicais é um perfil de quem gosta de assumir riscos. Uhum. Então, sim, há uma certa propensão a querer experimentar os riscos de drogas. Então, é comum, tanto que o surf é um esporte que tem fama do surfista ser maconheiro, né? E essa fama não é imerecida. Né? Claro que vai dizer que todo surfista fuma maconha também não é verdade, mas, de fato, algumas drogas são bem difundidas em ambientes de esportes radicais, porque aquelas pessoas gostam de emoções fortes e às vezes vão buscar isso nas drogas. Então, não necessariamente o esporte afasta, tá? Mas, em geral, é positivo, porque o sujeito vai ter um foco na saúde dele e esse foco na saúde, esse foco na melhora, esse foco em vencer um campeonato ou em pegar mais peso do que eu estava pegando antes na academia. E, de repente, um jovem quer ficar um pouco mais bonitinho. Eu estou me sentindo muito mocorongo, as meninas não me dão muita atenção. De repente, se meu bíceps crescer, de eu ficar mais forte, será que eu vou ter mais alguma chance com as meninas? Aí o cara vai querer treinar um pouquinho mais. Então, ter objetivos faz toda a diferença. O esporte ajuda isso. Só que o esporte vai ajudar isso da adolescência em diante. Antes da adolescência, na parte da infância, ele já tem uma função que vai colaborar muito mais com a criança ter uma vida mais equilibrada e favorecer, inclusive, as capacidades cognitivas. Né? Então, você precisa ter ali uma psicomotricidade bem orientada, você precisa ter uma criança que treine o equilíbrio, que treine a sua própria percepção, que treine uma série de características corporais que darão a ela mais autoconfiança para fazer outras coisas na vida. Porque quando chega na adolescência, a criança não sabe direito quem ela nunca se testou, ela não conhece as próprias capacidades, então ela fica insegura, depende de validação externa. E quando ela vem do esporte, ela já vem com meio caminho andado, porque ela já se testou em várias coisas e por isso ela é mais bem educada. Tô lembrando aqui de um livro da Susan que fala daquele helicopter parenting, né? O pai helicóptero, né? Que eu estava falando nesse livro que muitos empregadores nos Estados Unidos, é muito comum, essa pesquisa foi feita lá, né? Mas muito comum o pai ou a mãe às vezes ligar para o chefe para reclamar que o filho está trabalhando muito, para pedir aumento. Inclusive, isso eu já passei por isso, receber o pai fazendo a entrevista de emprego pelo filho. Meu filho é assim, assado, assim. Meu marido é assim, assim, assado. Ele é muito bom como... Eu já recebi uma mulher mandando para mim o currículo do marido e falando em nome dele. Ele é muito comunicativo. E a mulher falando dele. Então, assim, e outra coisa muito interessante que esse mesmo livro fala sobre broncas. Porque tem gente que nunca levou bronca na vida. A primeira bronca que leva é do chefe. E aí não sabe lidar. Nunca alguém chegou e falou: seu trabalho é ruim, ficou ruim, seu relatório está errado. Eu já tive esse problema também. Você chega para o seu funcionário, para o seu colega e fala: seu relatório está errado. A pessoa responde: você não gosta de mim. Você, não, o relatório eu gosto de você, o relatório está errado. E a pessoa chora, porque nunca passou por uma frustração. Aí que está um pouquinho daquela coisa de ensinar a lidar com o fracasso, saber lidar também com uma bronca. Às vezes
criança ali faz alguma coisa É, imprópria no treino, leva uma bronca do professor, pô, tem que saber lidar com aquilo. exato. A questão de lidar com o fracasso dentro do esporte, o esporte como ferramenta, nesse sentido, ele entra no fato de que, se você tem um objetivo, você entende o porquê da bronca. Às Sim, o vezes na relatório está empresa. errado, ele precisaria estar certo, né? Eu preciso de um relatório certo, não de um relatório Exatamente. errado, né? Só que na empresa é fácil o sujeito estar alienado da função dele. Às vezes ele entrega um relatório, mas ele não entende o que a empresa está fazendo. Ele está ali só porque ele está ali para receber o salário dele. Na cabeça da maioria das pessoas, ó, eu trabalho para fulano. Logo, eu faço o que ele me pede e recebo o que ele me paga. Eu estou ali porque eu quero receber dinheiro. Então ele tá fora da cultura da empresa. Ele não entende o papel dele, o papel social dele na empresa. Ele não amadureceu. Né? Então, a questão, Maurício, é que os pais também precisam fazer uma diferenciação com os filhos, desde cedo, entre o que é o amor que eles vão ter pelos filhos, entre o que é a admiração que eles vão ter pelos filhos e entre o que é o apoio que eles vão dar para os filhos. O amor, via de regra, ele deve ser incondicional, principalmente o da mãe. Convém que o amor de um dos dois, ou preferencialmente o da mãe, seja incondicional. E convém que o amor do pai, ou de um dos dois, mas preferencialmente do pai, seja um amor exigente. Porque só o amor incondicional, o filho acha que o mundo vai achar que o mundo é a mãe dele. Só o amor exigente, ele vai achar que o mundo também não ama ele, não aceita como ele é, e só ele faz cobrança, certo? Então, uma boa educação equilibrada convém um amor incondicional materno e um amor exigente paterno. A partir daí, tem a questão da admiração. O filho precisa entender que amar é uma coisa e ser admirado é outra. Eu vou amar meu filho incondicionalmente, claro. Aí, se ele for preso, vai ser amado do mesmo jeito. Agora, e a minha admiração? Não, a admiração eu só vou admirar se fizer coisa boa. Se tiver más inclinações, não vou admirar. Né? O problema é que, como os pais fazem dos filhos um projeto, quando o filho tem uma atitude que não é admirável, o pai olha para si e fala: ai, a culpa é minha, ai, deu errado porque eu fiz alguma coisa. Aí ele quer apagar aquilo, ele quer mandar para o psicólogo, ele quer dar um jeito naquilo, porque ele não quer sofrer a vergonha de ter um filho que tem uma atitude não admirável. E aí você vai para a parte do apoio. Os pais acabam apoiando o filho em qualquer coisa que ele queira, só para ver se o filho fica feliz e o filho dá certo na vida. E isso, na verdade, é uma deturpação do que é uma educação. Um filho tem que ter apoio enquanto ele é pequenininho. Enquanto ele é pequenininho, ele não entende nada. Se ele não entende nada, eu tenho que apoiar tudo. Claro, não vou deixar a criança de 3 anos dar com o martelo na cabeça do amiguinho, do irmãozinho. Filho, pode não é isso. Ali eu vou ter que conter uma situação. Mas não adianta exatamente uma reprimenda. Tem coisa que não adianta até uma certa idade. Agora, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela já sabe tirar um prato da mesa, ela sabe pegar alguma coisa que você pediu para buscar. Uma criança de 7 já tem outras capacidades de lavar o próprio prato. Enfim, você precisa dar obrigações para a criança para que ela se integre ao ambiente de casa. E ela quer isso, né? E ela Sim, justamente quer. Ela quer, só que às vezes os pais já estão tão atarefados que acham que aquilo vai dar muito trabalho, ela vai fazer Deixa que errado, eu vai faço o que é demorar mais mais fácil. tempo. Isso, exato. E É aí o que conveniente também. acontece? Quando essa criança vai para o trabalho, ela não sabe se integrar socialmente, porque ela não se integrou socialmente na família. A família ficou tratando a criança como um projeto, qualquer coisa que der errado, procura um psicólogo para resolver, e aí a criança não desenvolve autonomia. Se ela não desenvolve autonomia e ela não desenvolve a capacidade de se integrar com as regras dos ambientes, ela vai ficar deslocada, vai ter uma série de problemas, ou seja, Vai ela vai precisar de alguém dizendo o que ela deve fazer todo dia. Isso, e E ela a vai falta querer de seguir ou autonomia não. exige isso. Exatamente, e ela vai querer seguir ou não o que estão dizendo. Tem criança mais colérica que vai ser mais resistente a ordens, né? E aí a chance de se marginalizar é muito grande. Então, existe essa sequência e o filho precisa entender essa sequência, que ele é amado incondicionalmente, mas ele não é admirado incondicionalmente.
E ele não vai receber apoio incondicional. O apoio ele tem que ser gradativamente retirado para que o filho desenvolva autonomia. Só que na medida em que o apoio é retirado para que o filho desenvolva autonomia, ele vai se frustrando, vai ficando chateado, vai fazer chantagem emocional. Aí os pais, como tem pouca condição de lidar com isso sozinhos, às vezes por excesso de tarefa, vão puxando, como a gente fala no surf, vão puxando o bico, vão tirando o bico da onda, porque a onda está muito grande para a pessoa, né? Então o pai vai puxando ali, não vai querer dropar aquela onda, não vai entrar numa dividida com o filho, não vai impor certas coisas que deveria impor ao filho, porque ele não quer ver o filho triste, não quer ver o filho chateado, o pai quer se sentir amado pelo filho. Esse é um grande problema, pai carente. Eu quero me sentir amado pelo meu filho. Não, eu tenho que cumprir minha obrigação de preparar essa criança para o mundo. Se ela vai reconhecer isso ou não, isso é no futuro. Crianças pequenas não têm capacidade de amar de maneira madura. Mesmo os adultos não entendem isso hoje. Tanto que se separa a torta direito por aí, porque vão dar prioridade para o próprio umbigo, vão ficar com um desenvolvimento amoroso que vai ficar no campo do amor. O amor erótico, não, se a gente pensar em desenvolvimento de amor, um amor venéreo, que é mais sexual, de um amor erótico, que já pensa mais na pessoa, e um amor ágape, que já vai entrando em estágios um pouco mais maduros, a maioria das pessoas hoje não chega a isso. Estão muito autocentradas, voltadas para os próprios umbigos. Então, se a própria pessoa não se melhora, ela também não vai conseguir passar certas seguranças para o filho. Certo? Então, isso gera toda uma série de lacunas que dificultam a educação. E aí os pais ficam carentes e acabam achando mais importante receber o amor dos filhos e ver os filhos supostamente felizes, confundem o filho estar alegre por conta de uma coisa ou estar entristecido, confundem isso com ser uma depressão, uma infelicidade, não estou fazendo meu filho feliz. Na verdade, não. Na verdade, a obrigação do pai é preparar o filho para o mundo. E preparar para o mundo exige algumas medidas que o filho vai ficar insatisfeito. Porque o ser humano, Maurício, naturalmente, ele tem inclinações que nem sempre são para o bem. É natural, o ser humano não nasce pronto, ele não é que nem um cachorro. O cachorro é cachorro. Ele nasce cachorro e não vai se descachorrizar em algum momento da vida. Assim como ele não vai ser cachorrizado. Ele pode ser adestrado, mas ele já tem essência de cachorro. O ser humano não. Como nós temos uma parte material e uma parte imaterial, essa parte imaterial, ela precisa ser aprimorada. O corpo ele tem um ciclo finito. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Por quê? Porque ele é material e tudo que é material se corrompe. A inteligência e a vontade não. Elas são imateriais. E sendo imateriais, elas precisam de desenvolvimento. E isso vai se desenvolver ao longo de uma vida inteira. Certo? Então o ser humano não nasce pronto. Ele vai ser trabalhado ao longo da sua vida inteira. E até os 25 anos, ele vai precisar de uma atenção da família, dos pais. Porque o cérebro, a parte material dele, ainda não está pronta. Então ele vai precisar de uma atenção até os 25, às vezes 30 anos de idade. Como o próprio Aristóteles já dizia que antes dos 30 ninguém tinha que se meter em política. Porque ainda não estava pronto, não estava maduro. Ele tinha razão. Hoje a neurologia mostra para a gente que o cérebro até os 25, um pouquinho mais, ainda não está completamente formado e fechado. Então é necessário ter essa educação, e essa educação, Maurício, é exatamente isso, é educar a inteligência e a vontade da criança. E se você faz as vontades da criança, enquanto ela ainda é ordenada pelos instintos dela, você está ensinando ela que a inteligência e a vontade dela podem ser instrumentalizadas a serviço dos instintos e das paixões desordenadas. E aí o processo de educação é completamente invertido, certo? Então, por conta disso, fechando aqui, para a gente não fazer 2 horas de live aqui, o pessoal nem vai assistir, mas fechando o esporte, ele serve como um alicerce, como uma ferramenta educativa que, às vezes, supre algumas dificuldades que nós, como pais, podemos ter. Então, quando você coloca no esporte que o filho goste, ele se dá bem, ele pode, através daquele esporte, extrair estratégias educativas para a própria vontade dele, para a inteligência dele,
ordenadas a partir do que ele busca no esporte. Então, isso é uma ferramenta educativa da qual não se deve abrir mão, e os pais poderiam ter um ganho muito grande incentivando os filhos a se movimentarem mais numa prática, seja numa atividade de brincadeira no dia a dia, mas até numa atividade ordenada, uma arte marcial, um futebol, uma patinação, enfim, depende muito do perfil da criança, que também precisa ser direcionado. Não adianta o pai falar assim, você vai fazer tal esporte porque eu quero. Não, vale a pena verificar se a criança tem alguma aptidão já mais própria, boa, que pode ser bem desenvolvida, ou até se ela tem alguma má aptidão, se ela tem alguma dificuldade específica que precisa ser desenvolvida também. Então, é a partir de olhar para o filho e reconhecer a realidade dele que os pais vão poder fazer as melhores escolhas. Isso, infelizmente, necessita um tempo que a maioria não tem, os pais não têm mais esse tempo hoje, porque estão trabalhando o dia inteiro, né? Essa é a pior parte. E a gente já extrapolou um pouquinho o nosso horário aqui, inclusive entramos em vários assuntos muito interessantes, que talvez mereçam até uma conversa separada, e de repente, né, se os espectadores aí estiverem de acordo, a gente pode até convidar alguns professores de esportes diversos, de repente um professor de arte marcial, de repente um professor de xadrez, que eu conheço muitos, inclusive, para falar um pouquinho do esporte, o que os alunos deles costumam desenvolver, que tipo de coisa ali eles costumam observar no esporte, pode ser interessante, já que tem tudo a ver com educação, como a gente conversou aqui com o Herbert. Agora, falamos também de muitas coisas profundas que não estava nem planejada aqui, então quem estiver nos ouvindo agora, por favor, deixe um comentário aí, o que vocês gostariam de ver mais aprofundado, de repente convido o Herbert para tratar algum assunto que ele passou aqui, com mais detalhe. E queria agradecer muito, Herbert, pelo seu tempo, foi fantástico aqui, me surpreendeu alguns temas, estou bem contente com a conversa, e acho que é isso. Maurício, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você e com os espectadores da Tutora. Sempre que precisar, pode me chamar, que eu estou aí à disposição para a gente bater um excelente papo.